Israel e os dois reinos divididos. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem fala é o profeta pastor Marconi Silva. E hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história bíblica, explorando o tema Israel e os dois reinos divididos. Para começar, gostaria de compartilhar com vocês um versículo que nos ajudará a refletir sobre a importância dessa mensagem. Se um reino estiver dividido contra si, tal reino não pode subsistir. Marcos 3, 24. Antes de iniciarmos nosso estudo profundo sobre os dois reinos de Israel, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora vamos mergulhar na história de Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel passou por um momento crucial de sua trajetória, levando à divisão entre o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Essa divisão não foi apenas geográfica, mas também espiritual e política, influenciando profundamente o destino do povo de Deus. O reino do norte, composto por 10 tribos, escolheu Jeroboão como seu líder. Ele estabeleceu novos lugares de adoração, desviando-se do templo de Jerusalém. Enquanto isso, o reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, permaneceu sob a liderança da casa de Davi, mantendo Jerusalém como seu centro espiritual. Essa separação trouxe consigo uma série de desafios e conflitos que impactaram a nação de Israel de maneiras significativas. A idolatria, as alianças políticas com nações estrangeiras e as batalhas internas marcaram essa época, resultando em um período de instabilidade e crise espiritual. Vamos explorar juntos os eventos que levaram à divisão, as consequências dessa cisão e as lições valiosas que podemos aprender para a nossa vida espiritual hoje. Fique conosco até o final, pois esta mensagem promete trazer uma compreensão mais profunda da fidelidade de Deus e de como Ele trabalha em meio às adversidades. Então prepare seu coração, sua Bíblia e venha comigo nesta incrível viagem pela história de Israel. Que o Espírito Santo nos guie e nos ilumine em cada passo dessa caminhada. Maranata, o Senhor Jesus vem. A primeira pergunta que deve ser respondida aqui é como surgiu o reino dividido de Israel. O reino dividido surgiu após a morte do rei Salomão em 930 a.C. Jeroboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel. A nação de Israel unificada era formada por 12 tribos. Porém, naquele tempo, havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente entre aqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos, que eram totalmente justificáveis naquele contexto. Em vez de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão preferiu dar ouvidos aos seus jovens conselheiros. Com o desprezo da corte como pano de fundo, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão, um antigo oficial de Salomão. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte e as tribos do sul. Inicialmente, Roboão até uniu um exército para tomar o controle do até então recém-formado Reino do Norte, mas Deus proibiu a ação militar das tribos do sul, dizendo que eles não podiam lutar contra seus próprios irmãos. Além disso, o Senhor ainda avisou que aquela divisão estava sob o seu total controle e tudo estava acontecendo conforme a sua soberana vontade. Portanto, as 10 tribos do norte se uniram a Jeroboão e fizeram dele seu rei, dando início ao Reino do Norte, frequentemente chamado de Reino de Israel. Durante o reino dividido, a primeira capital do Reino do Norte foi a cidade de Tirza, mas depois passou a ser Samaria. Foi justamente nesse período que iniciou a tensão que, com o tempo, se tornou numa grande rivalidade entre judeus e samaritanos.
Ao longo de sua breve história, o Reino do Norte teve 9 dinastias, totalizando 19 reis. No geral, os reis do Reino do Norte fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Inclusive, muitos desses reis chegaram ao trono por meios violentos e perversos. Politicamente, o Reino do Norte foi marcado por muita conspiração e religiosamente marcado por muita idolatria. O próprio Jeroboão, o primeiro governante do Reino do Norte, tão logo esteve envolvido em idolatria e chegou a criar centros de adoração ilícitos em seu território. Apesar de a divisão política ter sido legítima, a divisão religiosa era errada. Os israelitas deveriam ter continuado adorando no templo em Jerusalém. Talvez o auge da idolatria no Reino do Norte aconteceu durante o reinado do rei Acabe, que foi profundamente influenciado por Jezabel. Nesse período, Deus levantou o profeta Elias e o profeta Eliseu para denunciar a idolatria em Israel. A corrupção política, social e religiosa do Reino do Norte também é claramente percebida na profecia do profeta Amós. Outro profeta levantado por Deus para profetizar ao Reino do Norte foi Oséias. Inclusive, através das próprias experiências pessoais do profeta Oséias com sua esposa adúltera, Deus exemplificou o adultério religioso do Reino de Israel. Entre os reis mais emblemáticos do Reino do Norte, além de Jeroboão e Acabe, que já falamos aqui, também podemos citar o rei Omri, pai de Acabe, que ficou conhecido por suas realizações políticas e militares, mas também por sua idolatria. Foi ele quem estabeleceu a cidade de Samaria como a capital do Reino do Norte. No entanto, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e pecou mais do que todos os que foram antes dele. Também podemos falar do rei Jeú, que foi ungido por Deus para eliminar a casa de Acabe e restaurar a adoração ao Senhor em Israel. Esse relato detalhado nos oferece uma compreensão profunda das circunstâncias que levaram à divisão do reino de Israel, destacando tanto as questões políticas quanto as espirituais envolvidas. É um lembrete poderoso da importância da fidelidade a Deus e da necessidade de buscar sua vontade em todas as áreas de nossa vida, incluindo as decisões políticas e sociais. Além das considerações sobre os reis do Reino do Norte, é crucial observar as dinâmicas políticas e espirituais no Reino do Sul, também conhecido como Reino de Judá. Enquanto os reis de Israel vinham de diversas dinastias, os reis de Judá eram todos descendentes da casa de Davi, com exceção de um breve período de usurpação. O comprometimento com a vontade do Senhor variava entre os governantes, mas, em geral, os reis de Judá mantiveram a adoração centralizada em Jerusalém, conforme estabelecido por Davi e Salomão. No entanto, também enfrentaram desafios com a idolatria, apesar dos alertas dos profetas. Os exemplos de reis como Asa e Josafá destacam-se por seus esforços em promover a devoção a Deus e implementar reformas para eliminar a idolatria. A história desses reis nos lembra da importância do compromisso pessoal com Deus e da responsabilidade dos líderes em conduzir o povo na verdadeira adoração. Por outro lado, um aspecto interessante a ser mencionado é a falha de Jeú em remover os bezerros de ouro que Jeroboão I havia estabelecido, perpetuando assim o pecado do antigo rei. Jeú é lembrado tanto por sua determinação na erradicação dos seguidores de Baal, quanto por sua incapacidade de purificar totalmente Israel da idolatria. Uma curiosidade é que o Reino do Norte teve 2 reis com o nome Jeroboão. Por isso, a Bíblia menciona também Jeroboão II, que ascendeu ao trono de Israel mais de um século depois de Jeroboão I. O reinado de Jeroboão II foi o mais longo e um dos mais prósperos da história do reino de Israel, tendo reinado por 41 anos. Em contrapartida, Israel também teve um rei chamado Zinri, que reinou por apenas 7 dias, e outro chamado Salum, que reinou por apenas 1 mês, o que demonstra a instabilidade que havia naquele reino. Agora, voltando a história para o Reino do Sul, a capital do Reino do Sul continuou sendo Jerusalém. Diferentemente dos reis do reino de Israel, que vinham de várias dinastias, os reis do reino de Judá eram todos descendentes da casa de Davi.
A única exceção foi o período de pouco mais de 6 anos em que Atália, filha de Acabe de Israel, usurpou o trono de Judá após Acasias, seu filho, ter sido morto. Inclusive, durante aquele tempo, Atália fez de tudo para destruir a linhagem real de Judá, ordenando as mortes de seus próprios netos para garantir que não restasse nenhum representante da casa de Davi que pudesse reivindicar o trono de Jerusalém. Mas, pela providência de Deus, Atália não teve sucesso em seu plano, pois um de seus netos acabou sobrevivendo escondido e mais tarde deu continuidade à dinastia de Davi. No geral, o Reino do Sul teve reis que foram mais comprometidos com a vontade do Senhor. A adoração continuou centralizada em Jerusalém, conforme havia sido nos dias de Davi e Salomão. No entanto, o reino de Judá também teve problemas com a idolatria. Por várias vezes, o impenitente Reino do Sul foi avisado pelo Senhor, através dos seus profetas, acerca do juízo iminente que seria derramado devido ao pecado. Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias e Abacuque foram os profetas do Reino do Sul que profetizaram antes de sua queda e insistentemente conclamaram o povo ao arrependimento. Mas, como sabemos, o povo não se arrependeu e já durante o tempo do exílio, Deus também levantou os profetas Daniel e Ezequiel, que entre outras coisas profetizaram a restauração de Judá. Após o exílio, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias desenvolveram seus ministérios num contexto de reconstrução da vida em Jerusalém pelos remanescentes do cativeiro. Entre os reis mais notáveis do Reino do Sul, podemos citar o rei Asa, que ficou conhecido por seu zelo religioso e por buscar a Deus. Durante seu reinado, ele removeu os altares estrangeiros e os postes sagrados, destruiu os ídolos e restaurou o altar do Senhor. Asa também incentivou o povo a buscar a Deus e a guardar os seus mandamentos. Embora tenha falhado em alguns aspectos de sua fé, Asa continuou sendo lembrado por sua inicial devoção e pelas reformas que implementou para eliminar a idolatria. O filho de Asa foi o rei Josafá, outro que está entre os principais reis de Judá. Ele continuou as reformas de seu pai e é lembrado por sua aliança com Deus e pelos esforços em promover a educação religiosa. Josafá também fortaleceu as defesas de Judá e procurou seguir os caminhos de Deus, embora suas alianças políticas com a casa de Acabe resultaram em consequências muito negativas. Mais um rei do Reino do Sul que não poderia ficar de fora desta lista é o rei Uzias, também conhecido como Azarias. Ele teve um longo e próspero reinado, fortalecendo as defesas de Judá, construindo torres e incentivando a agricultura. Uzás foi inicialmente fiel a Deus. Durante seus primeiros anos, Judá prosperou ativamente. Na verdade, durante o reinado de Uzias, Judá experimentou uma prosperidade jamais vista após o fim do reinado de Salomão. No entanto, a parte final de sua vida foi melancólica. Ele tentou queimar incenso no templo, uma tarefa reservada apenas para os sacerdotes, e desta forma foi afligido com lepra. Outro rei que devemos citar aqui é o rei Ezequias, que ficou marcado na história bíblica por suas reformas religiosas e por sua fidelidade a Deus. Ele removeu os altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, combatendo o culto idólatra em Judá durante seu reinado. Ele também confiou em Deus para a proteção de Jerusalém contra o cerco do rei assírio Senaqueribe, resultando em uma milagrosa libertação. Ezequias também experimentou o milagre de Deus de forma ainda mais pessoal quando o Senhor prorrogou sua vida por mais 15 anos. Mais um rei notável de Judá foi o rei Josias, frequentemente lembrado como um rei reformador que se destacou por sua dedicação em restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. Durante seu reinado, o livro da lei foi encontrado no templo, o que levou Josias a implementar uma série de reformas religiosas. Ele destruiu os lugares de culto idólatra, celebrou a Páscoa como não se fazia desde os dias dos juízes e restaurou o templo de Jerusalém, consolidando seu legado como um dos reis mais devotos de Judá.
De forma negativa, um rei de Judá que ficou marcado na história bíblica foi Manassés. Embora tenha reinado por cerca de 55 anos, seu governo é um exemplo de má liderança e idolatria na história do Reino do Sul. Manassés introduziu práticas pagãs extremas em Judá, incluindo os sacrifícios de seus próprios filhos e a corrupção do Templo de Jerusalém com altares a divindades estrangeiras. E apesar de ter se arrependido no final de sua vida, sua liderança foi uma das principais causas da destruição posterior de Jerusalém e do exílio babilônico. E talvez agora você esteja se perguntando, mas como essa história terminou? Bem, o reino dividido em 2 estados independentes durou pouco tempo. O Reino do Norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo sob o domínio assírio. O rei Oséias foi o último monarca do reino de Israel e parece ter terminado seus dias numa prisão assíria em 721 a.C. Samaria foi invadida pelo exército assírio e a população israelita foi exilada. Do outro lado, a autonomia do Reino do Sul também não durou muito mais do que isso. Cerca de 1,5 séculos depois da queda do Reino do Norte, o Reino do Sul caiu diante do Império Babilônico, numa sequência de ofensivas e deportações lideradas pelo rei Nabucodonosor. Segundo, o Reino de Judá foi subjugado pelos babilônios. Os 3 últimos reis do Reino do Sul foram vassalos da Babilônia. O rei Joaquim até se submeteu ao domínio babilônico, mas posteriormente se rebelou contra Nabucodonosor, o que resultou numa invasão do reino em 597 a.C. Como Joaquim morreu durante o período do cerco, seu filho Joaquim, também conhecido como Jeconias, assumiu o trono brevemente, pois tão logo ele foi deportado por Nabucodonosor, que instalou Matanias, tio de Joaquim, como novo rei de Judá e o nomeou como Zedequias. Porém, Zedequias traiu a confiança de Nabucodonosor e se rebelou contra a Babilônia. Isto resultou na grande invasão de Jerusalém em 586 a.C., quando o templo foi destruído e sua população foi levada em massa ao exílio. O último rei de Judá foi forçado a assistir às mortes de seus filhos e depois terminou seus dias cego e aprisionado na Babilônia. Por fim, podemos concluir dizendo que a história da divisão do reino de Israel serve de advertência para nós sobre as consequências da desobediência a Deus e da liderança insensata. Como vimos, a divisão foi marcada por rebeliões, idolatria e injustiça social, refletindo a profunda corrupção, tanto política quanto espiritual. Então Deus, em sua soberania, permitiu essa divisão para cumprir seus propósitos, mostrando que Ele está no controle mesmo em meio ao caos e julgamento. Desta forma, o período de exílio do povo de Deus teve dia certo para começar e para terminar. Aquele foi um tempo em que o Senhor disciplinou o seu povo, até que chegou o momento em que, conforme as promessas divinas, um remanescente fiel foi restaurado do cativeiro. Um grande contingente de pessoas retornou a Judá, o templo foi reconstruído e Jerusalém foi reestruturada. Essa revitalização da nação judaica também preparou o caminho para o advento do Messias, como prometido pelos profetas. A história do reino dividido de Israel serve como uma advertência sobre as consequências da desobediência a Deus e da liderança insensata. Mostra como a corrupção política e espiritual levou à queda e ao exílio. No entanto, também destaca a soberania de Deus, que permitiu a disciplina e a restauração do seu povo, preparando o caminho para a vinda do Messias. O convite para aceitar Jesus como o único e eterno Salvador é um convite para uma transformação profunda e significativa na vida de qualquer pessoa. Ao tomar essa decisão, estamos abrindo nossos corações para receber o amor incondicional de Deus e para começar uma jornada de fé, esperança e restauração. Aceitar Jesus não significa apenas concordar intelectualmente com sua existência ou com algumas doutrinas religiosas. Significa entregar nossa vida a Ele, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Isso implica em uma mudança de mentalidade, de valores e de comportamento, à medida que buscamos viver conforme os princípios e ensinamentos deixados por Ele.
As mais de 8.000 promessas mencionadas são um lembrete do cuidado e da fidelidade de Deus para com seus filhos. Essas promessas abrangem uma variedade de áreas da vida, incluindo proteção, provisão, cura, orientação e paz interior. Ao aceitarmos Jesus, nos tornamos herdeiros dessas promessas e podemos confiar plenamente no poder e na bondade do nosso Pai Celestial. A playlist sugerida para aumentar a fé é uma ferramenta valiosa para o crescimento espiritual. A música tem o poder de tocar nossos corações de uma forma única, levando-nos à adoração, à reflexão e à comunhão com Deus. Essa playlist pode ser um recurso poderoso para fortalecer nossa fé, nos conectar com a presença de Deus e nos lembrar da sua verdade em meio aos desafios da vida cotidiana. Além disso, gostaria de destacar a importância de se inscrever no seu canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Essa é uma maneira de se manter atualizado sobre as mensagens edificantes e os ensinamentos preciosos compartilhados pelo pastor Marconi Silva. Sua dedicação em disseminar a palavra de Deus é um testemunho inspirador de compromisso e serviço ao reino. Queridos irmãos e irmãs, lembremos das palavras de Jesus em João 14, 27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Em tempos de turbulência e incerteza, é na paz de Cristo que encontramos refúgio e força. Que possamos manter nossos corações firmes na fé, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem. Maranata!